Olá, tudo bom? Eu sou a doutora Carla Dendaski e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as habilidades que você precisa desenvolver para dominar a tecnologia e para se emancipar ou atuar nesse mundo novo que está sendo desenhado muito rapidamente. Nós vamos falar alguns aspectos comportamentais, habilidades psíquicas e outras mais, que nós sempre batemos na tecla dos eixos, do humano, que não deve ser visto só de um ponto. E agora você vai entender um pouquinho mais para quê. A inteligência artificial não é uma coisa nova, como você deve saber. No entanto, desde dezembro de 2022, nós já tivemos algumas consequências críticas, especialmente depois dessas inteligências artificiais colaborativas e que trabalham com uma rede grande de informações. Até o segundo semestre, nós vamos ter alguns computadores quânticos com promessas bem interessantes e muitos outros avanços que nós estamos tendo no campo científico e também em outros campos, que irá nos impactar, já está nos impactando e irá nos impactar cada vez mais. Então, se você é um humano, que precisa se adequar nesse mercado, assim como eu, como todo mundo, nessa nova sociedade que está se desenhando, não só para o mercado, mas em todos os aspectos, você precisa desenvolver essas habilidades que eu vou trabalhar com você hoje. Bom, primeira habilidade que nós temos que desenvolver é entender que a revolução ela já começou, nós já estamos no olho do furacão. O fato de você não compreender isso só vai fazer com que você não se prepare e tenha consequências negativas depois. Esse é um tipo de assunto que você não pode procrastinar, esse é um tipo de assunto que as consequências, e principalmente com relação a você indivíduo, se você tem filhos, as formações intelectuais, é uma sociedade nova que está se desenhando. Agora, vai passar por um momento de briga humanos e máquinas. A União Europeia já se pronunciou com relação às ações, com relação às empresas que vão trocar os funcionários por máquinas, então já estão trabalhando nesse aspecto. O Banco Mundial, essa semana, já identificou que 99% dos negócios podem estar em risco, porque tudo que a gente conhece vai ser modificado. E, por isso, você precisa pensar nos eixos, que envolve você enquanto humano. O eixo mental e psíquico no meio disso tudo, o seu eixo fisiológico e o seu eixo social / religioso, onde você vai conceber tudo isso nesta sociedade. Primeira coisa que nós temos que pensar é que existem aspectos positivos e aspectos negativos, tá? Assim como todas as revoluções que nós já passamos. Então, Revolução Industrial deixou sim muitas pessoas desempregadas, mas teve uma readequação, tecnologia, mas o capitalismo tem suas faces negativas também. Então, como tudo que acontece nessa terra, nessa evolução de humanidade, existem aspectos positivos e negativos. No entanto, você tem como utilizar de subsídios e desenvolver habilidades, se você ainda não tem, ou uma consciência desta habilidade, que pode fazer com que você não sofra ou não seja prejudicado por esse processo dessa nova sociedade, mas sim beneficiado, que é a nossa proposta aqui para você. Primeira coisa, inteligência emocional. Então, todas aquelas questões que um dia foram importantes, lutas e um monte de coisas que foram válidas, hoje a gente tem que encarar de uma forma mais consciente. A gente tem que adquirir uma inteligência emocional. Lembre que estamos nós estamos trabalhando com máquinas, e para que nós possamos compor a máquina e não brigar com ela. Se a gente brigar, a gente vai perder. Se a gente conseguir uma inteligência emocional para compor com a máquina, com essa nova sociedade, com a inteligência artificial, de uma forma geral, nós vamos conseguir nos emancipar muito bem, muito pelo contrário do que aquelas mentes negativas, que não é o nosso caso. Nós vamos conseguir produzir uma sociedade melhor, desde que saibamos como utilizar tudo isso ao favor nosso e da humanidade em geral. Pensamento crítico. Pensamento crítico, existem metodologias específicas para desenvolvimento do pensamento crítico. Se você ainda sente falta de ter esse pensamento crítico do olhar, de entender o que é certo, errado, verdadeiro, especialmente falso, entender o cenário como um todo, entender as informações, entender as formas que estão ocorrendo no espaço, então é agora que você tem que pensar em desenvolver essa habilidade. Nós temos técnicas para isso.
Nós temos técnicas que você consegue enxergar, né, um determinado assunto ou se manifestar em uma determinada situação de uma forma dentro, né, do contexto da inteligência artificial que seja benéfico para você. E o pensamento crítico agora, ele vai ser necessário. Aquela ideia de você absorver as questões que chegam sem saber lidar aqui dentro, sem saber cognizar, é um fator que vai certamente te prejudicar e os demais que te cercam, né? As pessoas de uma forma geral. Criatividade e resiliência. Então, a gente tem que entender que não é uma briga. O humano não está brigando com máquina. Então, a partir do momento que o humano briga com máquina, ele se torna inferior no sentido de ele tem essa capacidade humanal, né, de refletir, enquanto a máquina é máquina. E é uma briga injusta, não tem como brigar com máquinas, a não ser que essa máquina seja menor que você. E hoje a inteligência artificial armazena informações do mundo inteiro, em todos os idiomas e desde que ela foi fundada. Então, uma coisa que você tem que pensar é que a inteligência artificial não é humana, ela não esquece, ela não tem uma memória que esquece. Muito pelo contrário, ela vai juntar todas as informações todo o tempo e ela só vai se multiplicando na medida que os dias, os minutos, os segundos vão acontecendo. Então, é necessário que você tenha criatividade para compor com essa inteligência artificial e resiliência, porque às vezes você pensa que é uma pessoa criativa e não é, então você vai ter que ter resiliência porque você vai ter que se adequar. E aí cai muito bem aquela teoria do cisne negro, né? Não é mais do que uma resiliência, não basta se apertar e depois voltar. Eu diria que é mais do que resiliência, você tem que se apertar, compreender e quando você volta para essa interação com a máquina, você volta melhor. Então, é uma teoria muito estudada, a gente pode falar isso depois, mas é uma habilidade necessária, urgente. Letramento digital e de dados. Então, aquela ideia, não gosto de tecnologia, estou correndo disso, não faço nada, não aprendo nada, não entendo o mínimo, né, dessas possibilidades, realmente é uma coisa que você não vai ter mais chance, porque vão ser tantas tecnologias que você vai precisar lidar com essas tecnologias, você vai precisar entender o mínimo que está sendo ofertado, o mínimo de como funcionam as coisas. E isso aqui é muito importante, porque agora a gente está rompendo, né, com muitas barreiras pela inteligência artificial. E esse letramento digital eu percebo muito nos meus pacientes e no mundo acadêmico, que não consegue, né? Tem porque sempre precisa, né, separar, porque não entende o mundo, o ser humano de uma forma global, acaba ficando para trás. E é um momento, né, que agora nós não vamos ter para ocupar, né, nesse espaço aqui. Desenvolvimento pessoal constante através do aprendizado. É isso mesmo. Então, se você é um profissional que fala, não preciso aprender, não quero aprender, se você é uma pessoa que acha que sabe tudo, se é uma pessoa que não tem mais nada para aprender, realmente vai ficar complicado a sua manifestação e atuação e desenvolvimento nesse mundo. Isso serve para qualquer idade, porque o desenvolvimento pessoal e constante através do aprendizado, ele exige humildade. Então, você tem que saber que sempre você precisa aprender mais. Se nós já tínhamos que aprender mais no passado, se o conhecimento coloca-nos num lugar de estabilidade mental, nesse mundo agora, ele é uma constante. Então, discursos de, eu sou doutor, eu sou profissional, eu sou bem-sucedido, eu não preciso aprender mais nada, eu tenho pessoas que façam por mim, não vai cair mais. Agora, a gente vai precisar lidar com isso. Com tudo isso que eu falei, prepare-se, pode contar com a nossa equipe, nossa equipe multidisciplinar trabalha sempre nos 4 eixos, desenvolvendo, avaliando e criando estratégia. Nesse caso aqui, a nossa proposta é que você crie a sua própria estratégia para desenvolver as habilidades necessárias para você atuar nesse mundo e não só atuar, né, mas conseguir ter sucesso, estabilidade emocional, fisiológica, psíquica, para viver e afetar não só você mesmo, mas todos os que estão ao seu redor. Conte conosco, um grande abraço e até a próxima!